Ora viva, muito boa noite, telespectador do canal Home Live TV. Seja muito bem-vindo à 18ª edição do nosso e vosso programa, o ICEA Podcast. Meu nome é Soares Domingos e é um enorme prazer estar aqui mais uma vez para levar até si informação de qualidade. Tem estúdio comigo para abordarmos o tema as implicações socioeconómicas da nova divisão administrativa de Angola. Um amigo de longa data, ele que é estudante e também já licenciado, quero eu pensar, em ciências políticas, portanto, politólogo que responde ao nome de Domingos Golome. Domingos, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. À Sede Digital. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer é meu e vamos fazer acontecer, né? O prazer é repartido, o prazer é partilhado e o que deve ser partilhado com certeza são os links lá em casa para que mais pessoas se possam juntar a nós neste programa. Por favor, vamos partilhar os links para que mais pessoas se venham então juntar aqui ao nosso programa. Para já, hoje nós vamos procurar em 1h30 de programa levar até si todas as informações inerentes à nova divisão político-administrativa de Angola, as eventuais dúvidas que poderão então surgir em torno desse mesmo tema. E ainda procuraremos também levar até você as resoluções, as nossas visões, né, em torno daquilo que são os desafios para aquilo que se prevê ser Angola nos próximos tempos. Afinal, grandes alterações serão implementadas a nível da geografia do nosso país e é justamente por isso que estamos aqui então com quem entende da matéria para nos ajudar a perceber com mais detalhes esta temática. Domingos, para já gostávamos de saber que do ponto de vista político o que se entende quando se fala então em divisão política administrativa, o que é isso? Em palavras mais simples, para entendermos isso. Ora, como o nome mesmo já diz, divisão política administrativa, nada mais é ou quer significar a forma de divisão ou como é dividido um território, tanto para questões administrativas como questões de governança. Esta pode obedecer o critério, por exemplo, se formos para Angola, de províncias, municípios e comunas, ou, por exemplo, para países federados como o Brasil, Estados Unidos, estados, e por aí, prefeituras e por aí vai. Muito obrigado, Domingos. Mais uma vez eu vou estender o convite a você que está lá em casa. Eu vejo que a nossa live já começou e, por favor, mais uma vez, partilhem os links para que outros possam juntar aqui a nós e para que assim consigamos cumprir com aquilo que é o objeto desse programa, que é levar informação a todos vocês. Como estarão divididas então e classificadas as unidades territoriais do nosso país nos próximos tempos? Creio que já dei uma chega a responder a primeira questão, mas vamos aprofundar mais. O nosso território, depois da nova divisão política administrativa, doravante DPA, vai passar a contar com 21 províncias, 326 municípios e 378 comunas. Então, a nossa divisão vai passar a ter mais 3 províncias e quase que o dobro dos municípios e comunas que tínhamos anteriormente. Por exemplo, a questão de Luanda, vamos perder os distritos e vamos voltar a ter uns municípios como Samba, voltar a ser municípios. Ok. E como vamos, por exemplo, ter alguns municípios nossos, ou seja, alguns distritos que vão para outras províncias, como é o caso de Colibengo, que vai passar a ser município, caso do Zango, ou Bom Jesus, como estão a chamar, e o próprio Sequel. Obrigado, Domingos. E como isso acaba por se configurar? Será que isso é uma vantagem no âmbito daquilo que são as aspirações sociais? Acha que isso é uma vantagem para o país? Sobretudo para a comunidade menos favorecida? Quero referir-me do ponto de vista económico. Acho que temos que fazer um olhar mais holístico da coisa, ou seja, uma dicotomia das ideias. Primeiro temos que ver se é vantajoso do ponto de vista político para o país. Por exemplo, eu encaro essa nova divisão política administrativa não como algo que o país precisasse já, mas como, por exemplo, mais como uma arma política de quem nos governa, atendendo que
Se a gente olhar para 2022, daquilo que foram os próprios resultados eleitorais, vimos que o partido da situação, que é o que nos governa, perdeu a maior praça política que é Luanda para uma partida da oposição. Então, atendendo a isto, com o surgimento de mais 3 províncias, pressupõe-se que vai surgir mais círculos eleitorais. Certo. Ou seja, então pressupõe-se que acaba por esvaziar de certa forma ou alargar aquilo que seria o alcance político dentro de Luanda, por exemplo. E, por exemplo, se ele perder em Luanda, ele vai criar novos centros, novas unidades provinciais no Mochico, Colebengo e no Quando, seja ele vindo do Quando, Cubango em 2, Mochico em 2. E esses sítios são conhecidos, por exemplo, por serem, de certa forma, um lugar em que o partido da oposição teve vitórias. Ele pode colocar um sítio que ele ganharia uma vez em 2. Então, para mim, essa mudança tem mais que a ver com um ponto como é mais política do que necessariamente aquilo que é para melhorar a vida da população. Sociais. Ora, vejamos, nós temos um país que é independente, agora vamos fazer 50 anos, temos já 2 décadas e tal de paz, e ainda assim, com 18 províncias e os municípios que tínhamos, não alcançamos as grandes condições sociais. Então, se você com pouco não fez muito, com muito não vais fazer pouco, é lógico. Por exemplo, até agora não se diz de onde é que virão os recursos, porque vai se tornar a máquina do Estado mais gorda e onerosa. O Estado vai gastar mais com salários, com regalias. Nós já temos um Estado gordo. Aliás, uma das recomendações do FMI é que o nosso Estado corte gastos, seja menos gordo, menos obeso. E estamos a apontar uma assertiva. Então, isso acaba por ser, por exemplo, uma das grandes prerrogativas para que o governo usou para avançar com essa nova divisão política administrativa, a DPA, foi a questão de levar os serviços sociais para mais perto da população. Então, se quiséssemos realmente levar, do ponto de vista administrativo, deveríamos, em vez de desconcentrar o poder, descentralizá-lo. A descentralização vem através das autarquias. Então, do ponto de vista social ou socioeconômico, eu, pessoalmente, e acho que é isso que vamos ver, não vejo, não almejo no horizonte a melhoria da vida das populações. Espero estar errado, porque só o tempo dirá, mas nós vivemos uma crise financeira, econômica e financeira, que quase é estrutural. Temos um Estado quase que em bancarrota, se é que já não estamos. Então vamos aumentar mais províncias, vamos aumentar governadores, administradores, tanto municipais como comunais, é mais gastos. Por exemplo, quem está em Mavinga, demorava para chegar no Lué, no Vale do Mochico, por exemplo. Então, você vai tornar, essas novas províncias vão demandar que infraestruturas, isso é custos. Então, eu acho que seria mais fácil descentralizar do que desconcentrar, porque essa nova divisão não vai descentralizar, vai desconcentrar o poder executivo. Ou seja, a forma dura como o Estado funciona hoje, por exemplo. Qual é a diferença entre desconcentrar e descentralizar? Olha, um Estado desconcentrado é o que estamos hoje. O poder executivo pertence ao presidente. O presidente vai desconcentrar desse poder para ministros, governadores, administradores, municipais e comunais. Ora, vejamos. Imaginemos que alguém que governa um município no Icole bem, tem estrada esburacada. Se alguém que é administrador municipal tem que escrever para o governador por sua vez tem que escrever ao governo central. Então, tem que tirar, por exemplo, os problemas do município para o governo provincial, depois para o governo central. Esse caminho que se vai percorrer para se obter respostas é o que temos vindo a fazer nos últimos 21 anos. Então, nós vamos a praticar o mesmo processo esperando respostas diferentes. É tipo 1 mais 1 e queremos que dê 3. Agora, desconcentrar é pegar o meu poder em nome próprio e te dar para você responder ou me representar. Descentralizar, não. Descentralizar, você tem um poder próprio que é o autárquico, tens um orçamento próprio, tens uma zona de deliberação e tu tens autonomia administrativa e financeira para fazer face aos teus problemas na comunidade, onde eles surgem. E, por exemplo, numa autarquia, o problema que surge cá na autarquia é resolvido pelo autarca. Porque ele tem um orçamento para usar para tal fim. Com essa nova divisão política administrativa, entende que isso se configura como uma afronta para aquilo que é a emergência das autarquias locais? Claramente. Acha que do ponto de vista político estaríamos a escapar, a fugir? Na verdade, estamos a posto. Essa nova divisão política administrativa vai postergar mais aquilo que são as autarquias. Em 2010, quando se aprovou a Constituição,
o então ministro de Estado, Bruno de Sousa, havia dito que o horizonte para a realização das autárquicas seria 2015. Certo, 2015 passou e não aconteceu. certo. Não sei se foi direto, o atual presidente diz que não foi, mas diz, creio que ouviu, que em 2022 provavelmente teríamos Ouvimos, autarquias com e certeza não ouvimos. aconteceu. Só que em 2022 tivemos as eleições gerais e o que mostrou é que se formos agora para as autarquias, o MPLA perde muitos sítios. Se perde, por exemplo, na capital, que é um lugar estratégico. Esta nova divisão política administrativa, vou chamar aqui a colação o PIM e a segunda fase do PIM que agora começa, por exemplo, podem servir para quê? Como tubo de ensaio. Não sei se têm noção do que é um tubo de ensaio. Pode esclarecer. Acho que creio que já vimos em laboratórios Uhum. aqueles tubos onde colocam sangue para fazer as análises, aí é o tubo de ensaio, é para fazer experimentação para se ferir um resultado. Então, que é a questão? Ele pega, cria novas províncias, dota essas até de capacidade financeira, essas províncias crescem e ele nomeia novos entes administradores, como fez agora, jovens, até pouco desconhecidos, esses têm sucesso. Então ele vai preparar terreno, pode ser, por isso é que eu chamei ela de tubo de ensaio, pode ser que a nova divisão política administrativa, como eu disse, é uma arma política no governo para servir, para preparar o terreno para aquilo que são as autarquias, como também podem servir como justificativa para a não realização das autárquicas, porque se vai gastar recursos esses que poderiam muito bem ser usados para as autarquias, porque agora vejamos, na África Austral, se o Angola não tem, né? Se o Angola não tem autarquias na África que fala português, na lusófona, Cabo Verde, Guiné, países muito menos desenvolvidos e mais pequenos que nós têm autarquias. Eu não entendo qual é a nossa justificativa de ainda não termos autarquias. É mais uma questão política do que propriamente econômica, de vontade política, no caso. Okay. Acha que falta vontade política para a implementação das autarquias em Angola? Sim, acho. E essa nova divisão administrativa é uma demonstração dessa falta de vontade? Então se você tem dinheiro para criar novas províncias, novos municípios, né? Por exemplo, o que foi no Mochico do Leste, o governador vai ser o Crispiniano, o ex do braço jovem da JMP lá. O sítio que seria a capital, não sei se me engano aqui, não tinha uma estrada em condições que ia ligar a outra província aos outros municípios. Quer dizer que você vai ter que construir desde o mais básico até o mais alto. Então, se há dinheiro para se criar entes provinciais e municipais, de certa forma, quase do zero, como é que não se vai ter dinheiro para autarquias? A gente entendeu por bem duplicar o número de municípios que tínhamos. Ou seja, vai ser duplicação da receita. De 164 a 326, 25. Estás a entender? Isso é muito, são custos. Então, se houvesse vontade política, até porque o partido que sustenta o governo tem maioria no Parlamento. Então, se houvesse vontade política, teríamos autárquicas. Maravilha. Se houvesse vontade da parte dos nossos telespectadores, com certeza teríamos aqui mais gente. Por favor, não deixe de partilhar os links, porque nós queremos que mais pessoas se juntem aqui a nós para continuarmos a nossa conversa. Começamos agora a fazê-la ficar mais interessante em função das declarações do nosso convidado. O tema para hoje em abordagem, reiteramos aqui, é os desafios socioeconómicos da nova divisão político-administrativa de Angola. Você que está daquele lado e quer saber como Angola estará dividida nos próximos tempos, hoje e aqui e agora é o momento então para de alguma forma acompanhar o que nós estamos aqui a abordar. Estamos no Facebook, gostava de mandar aqui cumprimentos ao pessoal que nos acompanha, ao prezado Ekungungo Banji, que também está aqui ligado a nós. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, seja bem-vindo à Home Live TV. Cumprimentos vão também à querida Susana, ela que também está ligada daquele lado. Susana, é um enorme prazer tê-la aí deste lado e muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Nós vamos aqui continuar no nosso questionário e mais uma vez vou convidar o meu companheiro, o meu convidado a intervir e a pergunta é o que os angolanos devem esperar, não é? Se bem que de alguma forma ou de outra já, né, deixou assim uma pincelada
daquilo que nos aguarda, mas os angolanos devem criar alguma expectativa relativamente a essa nova divisão política administrativa, ou é melhor, o que é que pensa? Diga-nos lá, tu é que és o especialista. Eu acho que expectativa haverão sempre, Uhum. sejam elas boas ou más. Mas atendendo, né? Eu sou uma pessoa positivista, gostaria que os angolanos fossem também. E acho que quando vínhamos falamos da resiliência do povo angolano. Exatamente. Mas sendo prático e pragmático, né? Não se pode esperar, espero que se, por exemplo, a pergunta que temos que fazer aqui é o quê? Qual o modelo de governança esta nova visão política administrativa vai trazer? Se for mais do mesmo, a realidade está aí para mostrar qual vai ser o resultado. Né? Porque, como já havíamos dito, eu Uhum. creio que eu tenho um slogan até do MPLA que diz que a vida faz-se nos municípios. Então, faríamos, na minha opinião, a vida nos municípios se houvesse descentralização, vamos que não vou na questão das autarquias, em vez de desconcentração. Ok. Porque eu não creio que aumentar o número de entes provinciais, municipais e comunais é uma solução para aproximar os serviços sociais daqueles que estão distante. Porque temos experiência de outros sítios, como estados como, no Brasil, por exemplo, estados como São Paulo, Minas Gerais, têm quase que o tamanho do nosso país. E esses estados funcionam, porque o modelo que vigora nesses estados de governança é o descentralizado. Ok. Porque E não o necessariamente os desconcentrados. desconcentrado, porque o descentralizado é menos burocrático, os problemas locais são resolvidos a nível A local. nível local. Já o desconcentrado, o problema local depende daquilo que vai ser o poder de cima para a sua resolução. Nós aqui temos No uma nosso questão, caso, que poder seria isso? o poder autárquico, porque nós temos hoje uma governança top para baixo, para a base. Ao Ou seja, invés da base para o topo. yeah, O mas ideal é que seja da base para o topo. não, o ideal é que seja, temos o horizontal, Aham. seria o vertical. O vertical. Sabe? Então, a questão é que não se pode, vou assim aqui asseverar, esperar que tenhamos resultados diferentes quando praticamos as mesmas coisas. Daí ser importante saber que modelo de governança se vai usar nestes novos entes municipais, provinciais e comunais. Muito obrigado, meu querido Domingos. Mais uma vez, eu vou dirigir-me a você que está no Facebook. Qualquer inquietação que tiver relativamente a essa situação, a essa questão que está aqui a ser abordada, por favor, não deixa de colocar a sua inquietação aqui para nós procurarmos então refletir em torno daquilo que são as implicações socioeconómicas da nova divisão político-administrativa de Angola. Eu vou mais uma vez inquirir do meu convidado, e ele falou e muito bem relativamente à descentralização e à desconcentração. E vou fazer uma pergunta um bocadinho tendenciosa. Devemos, acredita que algum dia as autarquias serão realizadas aqui no nosso país? Eu sinceramente acredito. Eu creio que o processo democrático, né, embora no nosso caso não é embrionário, mas está como se fosse. Nós temos democracia, houve desde 92. Mas nós temos um regime democrático. Temos um regime, eu chamaria aqui de misto, uma dita blanda. O que é uma dita blanda já agora? Uma democracia benevolente. Ok, Uma democracia com lampejo, com resquícios de liberdade. ok, Ou seja, ele não abriu todo, mas também não tinha perda de todo. ok. Mas eu creio que, no passar dos anos, vai levar à maturação, ainda que muito lenta e morosa, do nosso processo democrático. E eu creio que, quanto maior o nível de desenvolvimento social que é Hoje que vamos já adquirir, temos. já temos algum desenvolvimento social, né? Hoje em dia, por exemplo, temos a questão, o espaço em que estamos hoje é parte do processo de democratização das informações. Ok. Já não dependemos só dos mídias convencionais para ter acesso à informação e vice-versa, para partilhar e receber informação. Então eu creio que a própria dinâmica econômica e social do país e política nos vai levar a um ponto que ter autarquias vai ser condição sine qua non para se governar esse país. Muito obrigado, Domingos. Mais uma vez, eu vou aqui fazer uma passagem rápida aos nossos telespectadores fiéis que estão a nos acompanhar
e agradecer o carinho da vossa audiência. Há um espectador no Facebook que pergunta de que forma a divisão administrativa iria beneficiar a população ou as populações, uma vez que alega-se que o país está em crise. Provavelmente nós já discutimos um pouco sobre isso, sim, mas não, mas calhar ele entrou tarde, né? Sim, vamos embora então, meu prezado Domingos. Einstein dizia que as crises não têm só um cunho negativo. As crises nos ensinam a poupar mais. É só para ver a nível pessoal. É no momento que menos tens recursos que melhor passas a gerir estes mesmos recursos. Agora, indo para a nova divisão política administrativa que estamos a discutir hoje, o que ela pode nos ensinar, né? Por exemplo, como eu disse, seria diferente se essa nova divisão política administrativa viesse acompanhada com uma forma de governança descentralizada, autarquias, que desse a estes novos entes municipais, provinciais e comunais a capacidade de autonomia, ou seja, autonomia administrativa e econômica para resolverem os problemas locais aí onde eles surgem. Assim, esta mesma divisão haveria de impactar. Hoje em dia, praticando, por exemplo, o sistema de governança que temos atualmente, de concentração e de desconcentração de poder, creio que não vai haver grandes diferenças. Por exemplo, creio que alguns municípios que vão para outras províncias já eram municípios. Já tinham dotação financeira do OJE e já recebiam dinheiro. Ok. Por exemplo, uma coisa prejudicial, olhando aqui para a cidade, olhando para Luanda, principalmente, nós temos a questão de cacau, do mercado de Kikolo, que há algum tempo discutia se pertencia ao Cacoaco ou Kazenga, que agora vai para Cacoaco. Certo. O Kazenga perdeu uma grande fonte de arrecadação. Então, perdendo uma fonte de arrecadação, estima-se que quando se perde a arrecadação, perde-se dinheiro. Certo. Já é um ativo a menos na mão daquele município para fazer face às necessidades que lá surgem. Por exemplo, tivemos também o caso da grua aqui. Tivemos aqui na cidade. Do Prenda. Do Prenda. Governadores e governadores passaram e não conseguiram fazer face àquilo. Teve que ser o governador na altura de Rascova que foi para lá e tirou a grua. Aquilo até ficou chão de televisão. Se tivéssemos descentralização e autonomia local, aquilo poderia ser trabalho de um governador ou de um autarca. De um administrador do autarca. Então, enquanto os dirigentes, tanto provinciais, municipais e comunais, tiverem que responder ao titular do Poder Executivo, eu creio que o processo de resolução dos problemas socioeconômicos tardarão. E quando estes tardarem, vai dificultar aquilo que é o próprio desenvolvimento, não só social quanto econômico. Obrigado, Gloma, muito obrigado mesmo. A seguir, eu gostava de colocar uma questão que tem que ver com aquilo que são os desafios dessas novas províncias que foram agora criadas. E uma vez que já enumerou aqui algumas dificuldades, sobretudo financeiras, não é? Digo, do próprio Executivo, e o Orçamento Geral do Estado também, que é o documento que de alguma forma tem que fazer face a essas dificuldades ou a esses desafios económicos. Acha que essas novas províncias que agora foram criadas são instituições, ou melhor, são as geografias que de alguma forma terão pernas para andar de forma autónoma? Será que têm produtividade? Conseguirão efetivamente cumprir com aquilo que se quer? Como será a vida dos munícipes, né, nessas novas províncias? Uma vez que entendemos que, prontos, essas províncias, provavelmente no que diz respeito ao acesso aos serviços mínimos sociais, como educação, hospitais, quer inclusive os serviços de identificação, por exemplo, acreditamos que há partes que provavelmente estes serviços não chegarão. Qual é a tua visão? Qual é a leitura que faz disso? E como se vão, então, sustentar essas províncias nos próximos tempos? Uma vez que hoje quem nasce aqui, onde anteriormente era Luanda, agora é natural de Colibengo, né? Como acha que essas províncias se vão gerir aqui no princípio, mesmo a começar essa dinâmica? Olá, vou responder em parte. Tocou, por exemplo, no Colibengo. Para mim, e acho que também vamos fazer uma análise não tão profunda,
se olharmos para as províncias, e Colibeng, das novas províncias, Colibeng é aquela que mais vai ter pernas para andar. Certo. Ora, vejamos, vai ter 2 grandes hospitais. Uhum. O Hospital Geral de Cacoaco, que já não é de Cacoaco. O Hospital Geral de Viana, que estava aí nos anos 8000. Agora é E Colibeng. 2 grandes unidades de referência em termos de hospitais. Vai ter 3 ou 4 ou 2 centralidades. A do Sequele, Zango 8000, e o próprio Zango em si. Certo. Vai ter a Zona Econômica Especial, Luanda Abengo. Vai ter o Mercado de 30, ou seja, do ponto de vista, e já tem alguma infraestrutura, afinal tem Sim. centralidade. Do ponto de vista de infraestrutura, digo até de quadros, porque já vai ter um novo aeroporto, não exatamente. é? Vai ter Mas ligação o via férrea. a zona, a circunscrição a que está o novo aeroporto também afeta o Icolibeng. Então, do ponto de vista, olhando particularmente para Para as Icolibeng, infraestruturas. infraestrutural e até de quadro, Uhum. acho que sim, vai ter pernas para andar. Quantas outras? Agora as outras, o Mochico, quando o Cubango, quando eram um único, só, já tinham grandes dificuldades. Esse foi bastante pequeno. Devia-se fazer um estudo maior. Houve já agora, Houve auscultação, mas é aquela auscultação, na minha visão, que já sabia-se o que é que se queria. Era mais uma auscultação mais para notificação. legitimar Ok. do que para ouvir e mudar alguma coisa. Uhum. Eu tenho uma ideia, a minha ideia vai ser implementada, mas eu preciso de aprovação das pessoas que governam. Então faço ali uma auscultação da PIMPA, Ok. passa-me um termo, Só para cumprir para calendário. cumprir formalidades, sim, para cumprir calendários e passar isso. Então, devíamos discutir mais. E bem paradoxo é aquela questão de termos uma crise econômica financeira muito acirrada. Uhum. Aliás, teríamos aumentos de 25%, Certo. os salários da função pública não ocorreram, mas você vai aumentar entes municipais. Por exemplo, de acordo ao jornal Expansão, estamos a falar só com o administrador de um gasto de até 5,5 bilhões de kwanza. Só em salários, só com recursos humanos. Só com administradores municipais e tudo mais. E sem falar de administradores adjuntos e outros. Então, você vai ter que ter uma função pública que funciona nestes lugares. Vai falar de contratação pública em massa. Certo. Então, se você está em crise, se aumentar províncias para gastar, quando a diretiva de quem te empresta dinheiro, no caso da FMI, é cortar gasto e tornar a máquina do Estado menos robusta. No Estado é paradoxal. É. Então, visto desse ponto de vista, é muito. E até demais. Chega a ser até um tanto quanto ignorante. É a questão de, por exemplo, nós comunicamos mal. Política é comunicar, né? Infelizmente digo, nós temos esse problema. Se o comando lá em cima quiser, tem que acontecer. Ok. Independentemente das vozes, tanto da sociedade civil, tanto da oposição, quem manda, manda, e obedece quem tem juízo, é que se pratica aqui, infelizmente. Olha, falámos há bocado também de uma situação interessante que tem que ver com, agora foge-me a mente, e ainda há bocado tocou nesse aspecto, tem que ver com as nossas políticas governativas, que parecem mais políticas partidárias do que propriamente políticas de Estado. Acha que a forma como nós andamos a dirigir, a forma como anda a ser dirigido, digo nós porque somos parte do Estado, não é? Acha que tem mais que ver com aquilo que são as aspirações partidárias do que propriamente uma política de Estado? E qual é a apreciação que faz disso? Nós vivemos naquilo que podemos chamar de partidocracia. Okay. Quando temos um partido-Estado que a história, e não só do país, confunde-se com a história do partido, e quem governa não aprendeu outra coisa senão governar. Ou seja, quem nos governa desde que o país surgiu até hoje. Então, é aquela questão, por exemplo, do MPLA ter as mesmas cores, a bandeira ter as mesmas cores que a bandeira nacional. Confundir-se aquilo. Não há um limite tão claro entre qual é o limite quando, por exemplo, está-se a falar do governo, como está-se a falar do partido. Às vezes se confunde. Às vezes quando é o presidente do partido, quando é o presidente da República. Certo. Ora, vimos agora com o congresso do MPLA em novembro, que o país parou porque o MPLA estava em congresso. Então, temos aqui um partido do Estado que confunde a própria dinâmica social e econômica do país com as dinâmicas que o partido tende a seguir. Algo que, por exemplo, que o processo democrático tende a fazer ultrapassar, mas que aqui ainda lutamos para
para que aconteça. Muito obrigado mais uma vez, meu prezado Domingos. Eu mais uma vez vou dar uma espreita dela aqui no nosso Facebook. Está também conosco Miranda Alberto. Miranda Alberto, muito obrigado pelo carinho da tua audiência e seja bem-vindo. Nós continuamos, vamos dar sequência aqui à nossa conversa que está interessante e eu volto a fazer-lhe uma questão, Domingos, que tem que ver com os objetivos geopolíticos e económicos desta nova divisão política administrativa. Quais acham que são os interesses do governo com essa nova divisão política administrativa? Já disse no início que provavelmente são interesses políticos, mas o governo será que se pronunciou relativamente a isso? Quais são efetivamente a vontade, pelo menos no olho ou na forma de ver a coisa do próprio governo? Quais são então as aspirações que o Estado angolano tem com essa nova DPA? A justificativa do governo quanto à DPA foi a questão do desenvolvimento local, aproximar os serviços, ou seja, dividir para melhor distribuir. Eu encaro como um dividir para melhor reinar. Né? É aquela questão de, por exemplo, né? Segundo aquela que é a justificativa oficial, era de que com essa nova divisão ficaria mais fácil fazer chegar os serviços onde esses são difíceis. Por exemplo, se alguém na província do Mochico, na altura que morava a pelo menos 5 a 10 quilômetros ou 10 da sede, hoje em dia, dividindo ela em duas, tendo duas sedes provinciais, aquela sede provincial estaria mais perto. Então esse indivíduo nesta sede passaria a chegar mais perto. Mas como disse no começo da nossa conversa, isso resolve-se, não é uma ciência nova, não é o que o angolano vai inventar. É algo que acontece desde há 2 séculos, se não tem erro. Países, por isso, se não tem erro, como a Dinamarca, tem autarquia do século XIX. Não é algo novo, não é uma matemática, é uma ciência nova. Então, quando me pergunta sobre a questão geopolítica, né? Não sei se o termo geopolítico tinha que ser causado, mas vamos. Os partidos políticos, respondendo à tua questão, existem para dois fins, que é para capturar e manter o poder. Do ponto de vista daquilo que é político, o MPLA não está errado, porque ela como partido político, ele precisa, já capturou o poder, ele precisa de manter o poder a qualquer custo, né? Então, se vai haver algum benefício econômico, social, o tempo vai dizer. Mas é que eu disse, se continuarmos a fazer as mesmas coisas, vai sempre ter os mesmos resultados. Não podemos colocar água a ferver, fuba, de bombom e querer fundos de milho. Temos que mudar a forma como governamos, como um modelo de governança em si. A quem competeria a criação de políticas do Estado ao invés de políticas partidárias? Será que os partidos na oposição têm alguma palavra a dizer relativamente à forma como criamos as políticas governativas? Os partidos na oposição têm sempre alguma coisa a dizer. Por isso é que são a oposição. A pergunta que seria, né? Será que o que eles disserem vai ser tido em conta? Ok. Porque o partido do governo é o partido com a maioria, como eles gostam de chamar maioritário. Então tem sustentação para por si só aprovar leis e governar de forma tranquila, a seu belo prazer, como tem vindo a acontecer. Então, a oposição tem algo a dizer, só que aqui a pergunta é o quê? Será que a oposição vai ser tida em conta? Até porque a oposição foi contra, criticou. Eu vi entrevista, por exemplo, de Libertiaca, do próprio Adalberto Costa Júnior, de outras entidades, a criticarem a forma como esse processo vai ser conduzido em si. Tá? Mas o partido da situação, como tem maioria no parlamento, tem uma boa base de sustentação, avançou e fez acontecer. É extremamente complicado. É complicado também se você não se juntar a nós, se você não partilhar os links, para que outros possam efetivamente estar aqui conosco a partilhar o conhecimento. Por favor, partilhe os links mais uma vez, para que mais pessoas então possam estar aqui juntos à nossa live para atingirmos o maior número de pessoas. Domingos, a próxima questão que eu lhe vou fazer tem que ver com as assimetrias regionais. E, no fundo, todas as questões que nós estamos aqui a falar tendem para a mesma coisa. O desenvolvimento socioeconómico ou talvez esse crescimento que tanto se quer. Nós sabemos que Angola é muito caracterizada
pelas assimetrias regionais. Como acha que deveríamos, ou como acha que essa nova DPA poderia ajudar a, de alguma forma, minimizar as assimetrias regionais? Por exemplo, eu creio que as assimetrias regionais em Angola, né, têm, por exemplo, né, a situação volta e meia alega que foi era surgir em função daquilo que foi a própria dinâmica social que o país seguiu. Tivemos uma Uhum. guerra e tudo mais. Mas falando já que da base em si, as assimetrias vão surgindo muito por causa do modelo concentrado da nossa forma de governar. Ora, se a riqueza que é produzida no Zaire, através da extração de petróleo, ela tem que sair do Zaire, vendida lá fora, e depois esse dinheiro que da venda do petróleo, por exemplo, vai para a conta única do tesouro. Ou seja, tem que sair do Zaire e venderem, e vir para Luanda, e de Luanda ainda é feito o orçamento, e depois vai para o Zaire. É uma volta. Não seria mais fácil, por exemplo, se a riqueza produzida em tal local tivesse já uma margem que ficasse nesse local para fazer face a essas necessidades? Por exemplo, nos países federais tem isso. Ok. Tem a conta da União, vou falar do Brasil, que é a conta do governo federal, e tem a conta estadual. Você tem uma percentagem da riqueza que é produzida localmente, que fica localmente para resolver os problemas locais. Porque é o justo. Né? Se a riqueza é produzida aqui, tem impactos ambientais aqui, ela tem que beneficiar essa população. Não se vive isso Não aqui. se vive isso. Porque a riqueza que é produzida aqui, na Memavinha, em Malás, no Ambo, no Tudo vem Lubito, para todo vem Luanda. para Luanda, faz um orçamento em Luanda e depois vai para as províncias. Um caso caricato que eu vi recentemente, enquanto fazia a investigação para estar cá hoje, é que já houve no Bengo, na altura, lá atrás, governadores que governavam o Bengo não viviam no Bengo, porque havia pouco desenvolvimento. E, por exemplo, se essa Mas divisão será que política. com essa nova DPA teremos casos Eu ia nessa chegar a natureza? isso. O Bengo anteriormente fazia parte de Luanda, fez parte de Luanda. Ok. Desconcentrou-se o Bengo, tirou-se, dividiu-se, tirou-se o Bengo, fez o Bengo. E se você comparar, o Bengo não desenvolveu. Tem um amigo meu que diz que o Bengo é caminho. É direito. Para quem vem para a Kwanza Norte, vai para Manas. Pô, Kwanza Norte é isso, não desenvolveu. O Bengo nem é grande. Por exemplo, a justificativa é aqui. Mochique, quando o Bengo era muito grande. Vamos Certo. dividir no meio. Se a lógica fosse essa, o Bengo seria bem desenvolvido. Olha que o Bengo está próximo da capital, Certo. tem mar, é pequeno, mas o Bengo não é Se desenvolvido. partirmos sobre esse ponto de vista, provavelmente a grandeza não tem nada a ver com Não tem que haver, desenvolvimento. tem que haver vontade política. Então nós temos estados como a China, a Rússia, que embora sendo grandes, São São. Paulo é o estado mais rico do Brasil, não é o mais pequeno. Certo. Estás a entender? É a questão de como nós administramos. Governar é essencialmente administrar. As riquezas que são geradas na nossa casa, tu ganhas um salário. Tu, a partida, sabes quanto é que deves gastar com comida, quanto é que deves gastar com transporte, e é isso como um país. Quem está localmente sabe, por exemplo, que a estrada aqui está esburacada, ele vai fazer um estudo e vai saber quanto é que vai gastar. Se tiver um dinheiro em mão, ele vai fazer, mas se esperar fazer uma carta para quem atrás lá em cima, esperar que lá em cima responda, depois vai para o Ministério das Finanças e depois chega aqui, já passou-se um tempo. O processo é muito É burocrático. muito burocrático. Uma coisa que demoraria, se calhar, que ia demorar 6 meses, vai levar 2 anos. Tenho algo que está acontecendo, o Calemba 2. Tem uma estrada que volta e meia mexe, volta e meia mexe, mas aquilo nunca fica bom. É muito por causa dessa questão. O administrador do Kazenga, só não me lembro, foi o último ou antepenúltimo, reclamou daquela vala de drenagem que ele tinha lá entupida. Uhum. Ele disse: não tenho verbas. Estou à espera que o governo provincial me resolva para que eu resolva a situação. Se fosse um ente descentralizado que tem autonomia administrativa e financeira, ele não tinha que estar à espera de ninguém. Ele teria a verba própria para poder fazer face àquele problema. Muito obrigado, Domingos. Muito obrigado mesmo por responder às nossas inquietações e por, de alguma forma, estar aqui a jogar esclarecimento e luzes àquilo que realmente é o objeto da nossa conversa. No Facebook estamos também com o nosso colega Rui Maravilha, ele também está ali a acompanhar do outro lado. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Mas e melhor, com certeza está por vir se vocês continuarem a partilhar os links
vamos partilhar para que mais pessoas se possam juntar aqui a nós. Eu vou mais uma vez dirigir uma questão ao Domingos, uma questão que tem que ver com o nosso roteiro, e ela tem relação com aquilo que é o crescimento demográfico. Domingos, acha que o crescimento demográfico se configura como uma das causas para o reordenamento territorial que hoje estamos aqui a abordar? Parece que entende-se que Luanda está sobrepovoada, né? Está muito lotada, e entende-se que é uma das razões que fez com que dividissem também Luanda, e com a distribuição que temos. Qual é a visão que tu tens? Qual é a observação que fazes disso? É legítimo dizer que o crescimento demográfico se configura como Eu uma vou razão? responder com uma frase um pouco corriqueira. Luanda não é Angola. E a divisão não ocorreu somente em Luanda. Tem ironia nisso porque Mochico, quando o Cubango estão entre as províncias mais despovoadas que o país tem. Mas dividiu-se Mochico e quando o Cubango. Luanda é despovoada, vamos dividir para desafogar. Nós temos as chamadas cidades. Isso por si só nos remete à ideia de que não foi o crescimento Não demográfico foi processo a causa. Sim, porque nós temos as cidades chamadas cidades cosmopolitas, né? Por exemplo, nós temos Tóquio, Certo. que é uma megalópole, uma coisa assim. O termo me foge. Espero que alguém lá em casa. Metrópole? Megapole. É uma metrópole, mas tem outro nome. Temos cidade que tem 12, 35 milhões de habitantes. Ok. Nós temos em Luanda, se não tenho 10 ou 11 milhões, não sei. 6, 6, né? 7. Olha, lá tentava ser. Bom, dados do censo de 2014 colocavam nessa cifra. Hoje, com o andar da carruagem, estamos nessa casa dos 10, se calhar 11. Você vai usar Luanda de forma particular. Porque eu não creio que fora Luanda, Huila, Benguela, se temos hoje uma província que passa, né, hoje, os 5 ou 6 milhões de habitantes. Não, Luanda é mais habitada em Angola. Então você não... E essa questão de tirar as pessoas de uma província para outra, ela é, de certa forma, fruto daquilo que é o próprio processo de desenvolvimento socioeconômico. Imaginemos, nós todos vamos para Luanda porque Luanda é aquela que melhor se afigura ou nos mostra que é um sítio que é fácil vencer. É aqui onde está o poder financeiro, aqui que estão os links, né? Vou usar uma linguagem mais terra a terra. Então, deviam criar condições nas províncias que já tínhamos, nos entes municipais que já existiam, que fizessem com que o Domingos, o jovem formado, saísse de Luanda, não das atrações. Imaginemos que o Domingos, jovem formado, consiga ir viver para Mavinga, ou para Luena, consiga ir para Xongoroi, consiga ir para Calandula, porque eu tenho lá uma oferta de trabalho boa, encontro um ambiente urbano que eu consiga me divertir e fazer a minha vida. Eu vou como está acontecendo agora com as imigrações em massa para Portugal. É a questão do passar boca a boca. Mano, tá onde eu estou na Tuga aqui, tá bom, tá fácil, até tem emprego, o outro se esforça e vai para lá. Se acontecer isso em Malã, se acontecer no Ambo, nós vamos para lá. Agora, você tem que dividir uma província para desafogar essa província do excedente populacional. É um pouco, né, forçar a barra, como dizem os brasileiros. Bem, eu vou forçar a barra com vocês do outro lado, no Facebook. Vamos nos juntando aqui a live, se faz favor. Estamos assim com quase 1 hora de programa e é fundamental que mais pessoas se possam juntar aqui para então consolidarmos os nossos objetivos, que têm que ver com a informação de qualidade relativamente àquilo que é a nova DPA para Angola. Hoje, 2025, Luanda provavelmente estará a contar com 23, 24 municípios, não é? E isso por si só acaba já por dobrar o número de municípios que nós tínhamos anteriormente, em comparação, que eram 9. E isso também acaba por representar um grande peso naquilo que é a economia do próprio Estado. E como acha, Domingos, que o governo de Luanda, estou aqui a particularizar Luanda porque é onde nós estamos, como acha que o governo de Luanda estará hoje a fazer então a distribuição e também a gestão da própria capital? Uma vez que anteriormente já era difícil, temos muitas zonas suburbanas em Luanda, temos, e um exemplo é o Caguá, né? Que estava em Luanda e pronto,
eu não sei se é bom para eles, agora já não é Luanda, mas temos ainda muitas zonas perto mesmo da cidade de Luanda que não oferecem grandes condições de vida, que para ter acesso às condições mínimas é uma correria grande. Como acha que o governo de Luanda, com essa nova divisão administrativa, poderá aproximar os serviços a esses lugares, uma vez que se entende, ou subentende-se, né, segundo a visão do governo, que a visão principal é aproximar os serviços aos cidadãos? Por exemplo, temos aqui, vamos aqui, serão na verdade 19 municípios. 19 municípios, A qual obrigado. continua cá, uma parte só sei aquele que sai, Ok, sim. ok. Mas é aquela questão, você só exige de quem você elege. Nós não vamos exigir algo de alguém que é nomeado. Nós aqui em Angola, quanto à governança, temos um grande problema. Como não elegemos tanto o governador como os administradores municipais são nomeados, esses permanecem no lugar não muito em função do trabalho que prestam, mas por aquilo que politicamente representam para quem os nomeou. Ok. Ora, vejamos, se não estou em erro, nos últimos 4 anos, 4 ou 5 anos, tivemos já o Emanuel Homem como governador de Luanda, Certo. temos agora o Sr. Nunes. Então, essa é a questão. Imaginemos, você não tem uma calendarização lá estabelecida, que ele vai ficar X anos. Então, você como governante, também fica um pouco difícil estabelecer uma meta. Eu daqui X anos vou fazer, por exemplo, o presidente tem 5 anos para governar e ele constrói um programa de governação dentro desses 5 anos. O governador a qualquer dia, já tivemos caso de nomeação de mortos aqui. Então, já. Mortos? Nomearam alguém que já estava morto. Domingos, estás a brincar? Não, convém investigar. Então, Domingos, não, desculpa, estou a mim. Já tivemos aqui a nomeação de mortos. de alguém que já estava morto. Então, corres esse risco. Agora imaginemos, nós temos aqui os administradores municipais, comunais e temos as comissões de bairro. Desafio humano aqui, a dizer se conhece o seu, como é que é? O coordenador do bairro. Não conheço. Então, quando a energia falhar, para quem é que vai exigir? Mas e então as comissões de bairro também são organizações dentro daquilo que é o... Também pertencem, sim, a questão da administração. Mas são transformadas em CAP. Não São transformadas em CAP. Porque parece que são iniciativas comunitárias. Não, mas eles, por exemplo, têm aquela responsabilidade de recolher aquilo que são as reivindicações ou os anseios da população de determinada circunscrição comunal, para levarem até o ente que responde por essa comuna ou administrador. Por exemplo, se tivéssemos uma autarquia ou uma freguesia, era isto que íamos exigir. Nós, por exemplo, volta e meia estamos a falar, o presidente está a errar com a política econômica, o governo está a errar com isso. Porque nós elegemos o governo para gerir o nosso dinheiro, para fazer com que as nossas vidas sejam menos duras, para facilitar o processo. O governante, na verdade, devia ser o facilitador das nossas vidas, que não tem acontecido. Então, enquanto... Estão mais a dificultar, né? Enquanto houverem as nomeações, fica difícil. Eu, por exemplo, né, houve um tanto de nomeações que eu não sei quem é o administrador do Quilambaquiás. Eu não sei, eu moro no Quilambaquiás. Eu não sei quem é o diretor da educação. A administradora do Quilambaquiás continua a ser continua a mesmo. Então continua. Quem é o diretor municipal para a área de educação? Certo. Esses senhores devíamos exigir. Né? Por exemplo, com a descentralização, dá oportunidade para que é humano, certo, e os nossos telespectadores estão aí, poderem assumir, participarem da governação. Exatamente. Algo que com a concentração e nomeação não vai acontecer, infelizmente. Qual é diria, a contrapartida, nesse caso, o modelo ideal, em seu ver, para uma governação inclusiva e participativa? O modelo ideal é um modelo descentralizado. Um modelo descentralizado. Vamos aqui. Onde, ao invés de nomeações, esses senhores são eleitos. Isso nos remete às autarquias. O grande cerne da questão, nós não estaríamos a discutir DPA, estaríamos a discutir... Provavelmente nas autarquias não tínhamos como nomear gente morta, né? Não tínhamos. Não vais colocar um candidato morto. Então, em vez de... Nós não devíamos estar a discutir nova divisão política administrativa. Devíamos estar a discutir autarquias. Devíamos estar a dizer, olha, devíamos estar a analisar a campanha para os autárquicos. Devíamos estar a discutir aqui programas
dos autarcas ou dos potenciais autarcas dos nossos Dos nossos municípios municípios. em Angola. E isso de alguma forma em teu ver nos remete estamos a retroceder do ponto de vista daquilo que se quer para a política. Para quem governa é bom, porque eles têm a sua teia de Falemos governação. aqui do Estado e daquilo Uhum. que são os interesses do Estado. O Estado existe para... O Estado como um todo. O Estado certo? como um todo é um ente de bem. Certo. Como ente de bem, ele existe para responder os anseios da população. Uhum. Eu não sei qual a tua opinião, mas a minha é que o nosso Estado, na pessoa do governo, quem nos governa, tem estado a falhar connosco. Nós estamos num país que, a nossa conversa de lá atrás, Certo. que nos últimos 8, 7 anos estamos aqui a discutir inflação e preço da cesta básica. Mas ainda assim estamos a falar de divisão política administrativa. Nós temos problemas básicos, temos problemas de base. Devíamos lutar para resolver os problemas de base, para depois conversarmos, para irmos para o topo. Por exemplo, a questão da cólera. Falou da questão das condições de habitabilidade, Certo. das questões de governança em si. O problema da cólera vai ser um pouco parte da própria negligência de quem nos governa. Li em algum portal de informação Uhum. que houve ruptura no fornecimento do material que servia para desinfetar, para tratar a água que a IPAU distribuía para nós. E isso por si só originou. Isso é problemático. Então a cólera não vem da água. Nós temos amontoados de lixo, não aqui na berma da estrada, não aqui no asfalto, mas nos bairros. Isso origina cólera. Então, a própria cólera vai se tratar de um problema de, por exemplo, de fracasso da própria política da administração quanto à questão dos resíduos sólidos e da questão da saúde. No fundo, isso é um efeito dominó. Um problema acaba gerando Sim, outro. acaba gerando outro e vamos criar Vamos um efeito estando sempre bola a de girar neve. em Vamos girar círculos, aquilo que vai ficar no mundo. O efeito bola de neve. Então, não se admite num país. Nós somos um país de rendimento médio hoje. Não sei se retroceder. Rendimento médio. Rendimento médio. Estamos há 20 e tal anos de paz. Não se admite que Angola seja um país tão endémico. Nós tivemos já bem pouco tempo chikungunya, o famoso catolotolo, tivemos febre amarela, tivemos agora a cólera, não sei se tivemos. Já tivemos Marburg. Não se admite. Há alguma coisa na nossa política, tanto de recolha de resíduos sólidos, quanto na questão da saúde pública, está a falhar. E se o poder fosse local, teria um ente que seria assessor de alguém que fosse eleito, que deveríamos chamar o gabinete para a saúde do Clama que acha aqui. Até eu comprei uma moto. Já não conheço o gabinete para a saúde do Clama. Eu já ia chegar lá. Eu comprei uma moto o ano passado para colocar para fazer serviço de táxi. Então, fui eu para tratar os documentos. Fui aqui, não ia aqui. Fui aqui, não ia aqui. Eu fiquei cansado. Eu penso que é uma questão que nós também não temos muito clarificada a nível. É que os serviços são muito difíceis de conseguir a abertura para os serviços. Daí dão aos chamados micheiros, porque os serviços são tão difíceis de conseguir. É uma burocracia. Que abre aqui esse espaço para os famosos micheiros. Bem, quem não é micheiro é a Home Live TV e com certeza precisamos que você partilhe isso para não continuarmos assim na micha. Por favor, partilhem os links. Nós não vamos aqui nomear quem já faleceu, com certeza. Podem confiar. Se faz favor, vamos partilhando os links. E nós estamos aqui numa conversa muito agradável, onde estamos a abordar as implicações socioeconómicas da nova divisão político-administrativa do nosso país, do nosso amado e belo país, Angola. Nós temos uma questão no Facebook da nossa querida Susana, a quem vamos também mandar aqui um cumprimento. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência, Susana. E a Susana pergunta qual é o impacto socioeconómico da nova divisão política administrativa de Angola. É também uma questão que acredito ser aquilo que nós trazemos aqui, grosso modo, como o nosso tema. Mas pronto, se a Susana a inquirir, provavelmente não ouviu e queria ver esclarecida essa questão. Pelo que vou pedir ao Domingos, se não for incómodo, evidentemente, que responda a nossa telespectadora Susana, que está ali desde o início. Susana, partilhe o link para que o Susano também se junte a nós. Olá, cara Susana. Primeiro, uma implicação já econômica financeira. Certo. Vamos ter um Estado que vai gastar mais. Isso vai implicar que o Estado vai ter que criar infraestrutura nesses entes, então vai ter que gastar mais. Quer dizer que o Estado vai ter que ir buscar esse dinheiro em algum sítio. Vai ser obrigado a arrecadar mais.
Então o cara, Susana, pode vir a pagar mais impostos nos próximos anos. Então vai ter um efeito possivelmente no seu bolso. Vamos ter também uma questão administrativa e geográfica. Vamos ter novas províncias. Então, quando for ter a disciplina de geografia, a Susana, ou seu filho ou irmão, ele terá obrigatoriamente de conhecer mais 3 capitais provinciais, conhecer mais 3 governadores, o duplo de municípios, né? E por aí vai. Então, mas aqui no fundo é que uma grande implicação é mesmo econômica. Econômica do ponto de vista que o Estado vai gastar mais, o Estado vai ter que arrecadar mais. E a arrecadação é feita através de imposto. A gente vai estar mais no nosso pé, infelizmente. Então isso de alguma forma ou de outra isso vai pesar nos bolsos dos Vai pesar nos bolsos, mas pode também ter algo positivo, né? Porque imaginemos que alguns lugares que não eram municípios passaram a ser municípios. Esse vai ter que se construir novas infraestruturas. Por exemplo, se numa vinga, eu estou a falar muito uma vinga. Não é nada relativo à vingança, não obstante uma vinga. Se numa vinga, por exemplo, não tinha um posto de emissão de bilhete, agora vai ser colocado. Também vai ser benéfico para ti. Se não tinha escolas, ensino médio, universidade, estou em crer que vão colocar, vai ter vias de acesso em condições. Sim. Porque infraestrutura é educacional, sociais e tudo mais. E aliás, o novo Orçamento Geral do Estado, eu não sei se já teve contato, parece que acaba por disponibilizar assim uma fatia maior, né, para aquilo que é o investimento com relação à educação. Será que isso tem que ver com, em comparação com os outros anos? Bom, sim, eu já ia dizer, não que necessariamente seja aquilo que não é o ideal. Não é o ideal. Continuamos a ter um orçamento, e para os uma discussão que não é nossa, mas continuamos a ter um orçamento que peca na forma como distribui os recursos do nosso belo país. Ok. Mas é o país que temos e a ver, vamos melhor. Domingos, tu acreditas muito no país? Acreditas? Parte do princípio que eu sou filho dessa terra. Como filho dessa terra, me predisponho a trabalhar por ela e tenho que acreditar que alguma coisa vai se fazer disso. Então nós acreditamos na nossa casa, acreditamos, pois. Estamos a falar naquela hora de patriotismo. Pois, estamos a falar de patriotismo. Que algo melhor pode acontecer. Efetivamente. Agora, se acredito nos governantes, essa é outra conversa. Bem, eu acredito nos telespectadores que evidentemente vão partilhar os links, porque nós temos essa convicção nos nossos telespectadores, nós acreditamos no povo. A voz do povo é a voz de Deus e efetivamente que se vocês partilharem mais link, essa mensagem deverá chegar como deve, né? Chegar a quem deve chegar. Susana, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da tua audiência. A tua inquietação foi respondida. Eu espero que tenha então satisfeita aquilo que é a sua inquietação. Domingos, há um conjunto de analistas, politólogos e tudo mais que entendem que é uma medida um tanto quanto satisfatória, mas que se calhar vem em má altura. Qual é a apreciação que faz dessas abordagens? Em seu ver, acha que a DPA é uma medida que talvez em algum momento da nossa vida política enquanto Estado seria adequado? Eu creio que o timing, concordo com esses analistas, não sei quem são, mas concordo. O timing não era apropriado. Então nós temos um Estado com uma dívida pública astronómica, que não é auditada, nós não sabemos quanto devemos, mas usamos 60% do nosso orçamento geral do Estado para pagar essa dívida. Não é auditada. Nós temos um Estado que tem se endividado ainda mais. O paradoxo é que nós estamos a pagar a dívida para se endividar. Certo. Num Estado que foi aconselhado pelo FMI a emagrecer a máquina, certo. Mas este Estado vai decidir que, em vez de cortar províncias, aumentar províncias. E aumentar administradores, acaba por aumentar. Então é como, por exemplo, nós estás a bebuchar, estás a ficar gordinho, diz, olha, vou fazer dieta, mas só estás a comer muita comida gordurosa. Muita que te vai fazer engordar mais ainda. É paradoxal. Então, o timing, olhando para a nossa economia e para as nossas finanças públicas, não é o apropriado. Uma das soluções, desculpa, que já foi usada para a não implementação das autarquias, é que o Estado não teria como arcar com esse processo. O Estado vai ter como arcar com mais 100 e tal municípios. Mas uma análise rápida sobre quais os custos inerentes às autarquias,
acha que isso não trará mais custos ao Estado do que propriamente a Sim, realização? então se nós tínhamos 18 províncias, já não tínhamos como avançar, aumentando 21, tínhamos ter mais províncias. Se tínhamos 100 e tal municípios, vamos para 300 e tal, vai ter mais custos. Mas isso não seria também uma manobra política para afastar de uma vez as autarquias? Eu disse isso no começo da nossa conversa, pode ser postergação das autarquias, autarquias. ou preparação do próprio partido em si, atendendo o que aconteceu nas últimas Em eleições, 2022. e se preparar melhor para atacar melhor as autarquias. Quem sabe, só o tempo dirá. Podemos fazer aqui futurologia. Nós não vamos fazer futurologia, mas podemos fazer convidologia. Eu vou convidá-lo mais uma vez, por favor, a partilhar os links. Nós estamos assim a terminar quase. E seria uma honra enorme tê-lo aqui a ouvir então os momentos finais da nossa conversa. Luanda, Angola, passará a ter daqui a pouco não, Já temos uma porque província, entrou isso 300 e agora. tal, de janeiro, 300 e tal Só para municípios, refrescar aqui 300 os e nossos tal. telespectadores, como é que nós estamos em termos de províncias, em termos de município, se calhar em termos também de comunas, né? Temos atualmente 21 províncias, Uhum. mais 3. Temos 326 municípios e 378 comunas, salvo erro. 21 província, 326 municípios e 326, Não, 378. 378 comunas. É muita comuna. É muita É muita comunidade. É Como- muita gente para satisfazer. É muita Mas gente pode ser para que satisfazer. não. Pode ser que É Pode ser que não, 200 como em se si, explica a isso? população. A nossa população também, ou seja, dividiu-se o país, não se multiplicou a população. ok. O censo também ainda não divulgou os resultados, não sei, né? Ainda não sabemos quantos somos taxativamente. Mas eu quero aqui colocar-lhe uma outra questão que tem que ver justamente com essa questão do censo. Eu não sei a nível da tua comunidade, mas parece que dessa vez o censo foi menos eficiente que em 2014. Eu, graças a Deus, fui recenseado. Não, eu não fui. Eu fui, graças Eu não sei se mais alguém aqui graças a dentro Deus, fui não foi recenseado. Mas recenseado. sim, é uma reclamação que volta e meia íamos ouvir. Parece que Uhum. quase que não se viu. Não, tanto é que. E se viu, viu-se com muita passividade. Tanto é que foi prorrogado o tempo, algo que não aconteceu em 2014. Uhum. Mas é próprio da governação que temos atualmente. Ou temos números já também Não- forjados. Não- Se calhar estamos a forjar números também, né? Ah, Estamos a nomear até gente que tudo já é possível, morreu. tudo é possível. De repente forjamos os números. Mas não, ainda há essa confiança nas instituições. Pronto, Confiança é tudo, né? não a 100%, mas ainda confiamos. Cauiamente, mas estamos aqui a caminhar, não é? Melhor provavelmente é impossível. Domingos, diga-me lá, o que acha necessário para o sucesso da nova DPA? Há algum horizonte de esperança? Vês de alguma forma, sobre algum ângulo, essa DPA ser bem sucedida? Eu acho que fim do ponto de, por exemplo, né? Findada essa fase de estabelecimento, aperfeiçoamento de infraestrutura, dos novos entes provinciais, municipais e comunais, eu acho que seria salutar por parte de quem nos governa avançar para as autarquias em si. Uhum. Não gradual, no seu De todo. forma integral. Uhum. Para que não tenhamos, por exemplo, que essa DPA quer, por exemplo, visa combater ou visa atacar, que As é as assimetrias, uns muito desenvolvidos, outros não. Mas isso de alguma forma, eu não sei, eu não consigo ver aqui no horizonte a redução das assimetrias regionais com essa medida, e principalmente porque, quer a nível de Luanda, nós conseguimos de alguma forma constatar essas assimetrias. E vou aqui trazer um bairro onde provavelmente residimos, digo provavelmente porque nunca se sabe, nós estamos sempre a ir e vir. É um bairro que não está muito distante da sede da capital, refiro-me ao bairro dos Rastas, né? Temos ali o Quintal ao pé, mas são zonas quase que, para ter acesso a serviços mínimos, como por exemplo instituições financeiras como banco, é preciso deslocar-se em torno de mais de 200, se calhar 20, 10 quilómetros. Bancos é já uma questão de
Não está a dizer saúde mesmo. Saúde, exatamente. Trataram bem, você tem que acordar exatamente. 5 horas. Temos instituições Uhum. dessa natureza. Estás a ver? Eu não consigo ver Nós então. temos um ente que administra o nosso Estado. Nós somos um Estado que produz petróleo, vende petróleo, arrecada com diamantes, arrecada com impostos, né? Já se arrecada alguma coisa com impostos, Já, mas nós para tratarmos um bilhete que até vamos pagar, certo, pagamos. tem que acordar 5 horas, às vezes 4, pagar o Michel que ocupou a bicha porque ele dormiu lá. Com essa Espero- nova divisão, quer-se mais novos postos de identificação. espero que essa DPA mesmo, né, sirva, como estão a dizer, para nos aproximar daquilo que são Os os serviços serviços. públicos e desburocratizar. Não só te aproximar, porque até você pode chegar. O problema é de como vão prestar o serviço. Ok. Domingos, muito obrigado. Eu vou fazer uma outra pergunta que pronto, não pode se calar. Que Angola devemos esperar e que problemas económicos poderemos ter? Costuma-se a dizer, há um ditado popular que parece que tudo acaba sempre pesando no bolso do cidadão. Como é que o cidadão deve se preparar para os próximos tempos e que desafios socioeconómicos provavelmente poderemos viver nos próximos dias com a nova DPA? Eu acho que os desafios econômicos que vamos viver não é só em função da nova DPA. Eu acho que ela pode, como também não, agravar aquilo que já são as nossas dificuldades nas finanças públicas, na medida em que elas vão ser, ou seja, vão provocar podem provocar um rombo, Uhum. ou aumentar os custos de governação do país, ou seja, aumentar os gastos da máquina pública. E então, quando me pergunta aqui Angola, na minha visão, que Angola podemos esperar, eu como uma pessoa otimista e angolano que sou, espero que a Angola daqui a algum tempo possa ser mais justa, mais democrática e que tenhamos, né, com democracia, a descentralização do poder político e que não precisemos de nos sacrificar para termos o básico. É isso que espero como angolano. E eu acho que quem nos governa devia estar atento a estas questões, aos anseios populares. Certo. Porque não é normal termos um país que volta e meia tem uma doença como cólera, volta e meia tem os salários a não pagarem a cesta básica, volta e meia tem subidas de preços descontrolados, tem desvalorização de moeda. Então, esperamos uma governação mais responsável, por parte de quem gera os nossos recursos e a nossa riqueza. Luanda assinalou ontem 449 anos. E pronto, hoje já temos uma Luanda velha, mas do ponto de vista daquilo que é a qualidade de vida dos cidadãos, acha que essa Luanda está mesmo a crescer? A Luanda está a crescer demograficamente, Uhum. os bairros de autoconstrução dirigida, tem planeamento, está a crescer, as pessoas continuam a nascer. Agora, se está a desenvolver, aí temos a ter outra conversa. Uma parte se calhar sim, outra parte não. É uma conversa dependendo do prisma para que nós olhamos, podemos dizer que sim, como não. Por exemplo, eu particularmente eu não vejo o desenvolvimento que seria de esperar de uma Luanda com a idade que tem, de uma Luanda capital do país, que agora daqui a nada faz 50 anos de independência, 22 anos de paz. 22 anos de paz. Esperaria-se mais, até porque dizem que, né, a capital seria os olhos do país. Eu não sei se Luanda não é Talatono, Patriota, Mutamba. Luanda é o seu todo. Falou do raça, não sei se Luanda é o raça ou é o paraíso. Costuma-se haver coisas diferentes. Nós temos uma Luanda dicotômica. As caopes. Temos uma Luanda bastante desigual. E uma cidade que se quer sustentável e desenvolvida tem que lutar para combater assimetrias e, consequentemente, as desigualdades. Obrigado, Domingos, muito obrigado mesmo. E 22 anos de paz é o que nós estamos agora ali a caminhar. Acha que essa paz reflete já na vida dos angolanos? Se for a paz do calar das armas, sim. Vamos ser capazes de dignidade e paz no prato. Eu não estou em paz se o meu estômago não está. Eu não estou em paz se eu, para ter educação de qualidade, tenho que reclamar. Eu não estou em paz se para o básico tenho que me sacrificar. Creio que já melhorou bastante alguma coisa. Já melhorou. Eu não cresci nos anos 90, né? Mas
Creio que já melhorou alguma coisa, mas, por exemplo, nós temos grandes problemas de mobilidade. Nós temos problemas em quase tudo. Sim. Então, não é isso que se esperava de um país que tem 2 décadas de paz. 2 décadas. Esperaríamos mais. Mas, é o país que temos, é a cidade que temos. As prioridades aqui chegam a estar um pouco invertidas, por exemplo. Ok. Nós temos um país que importa muitos bens de luxo quando temos cólera. Nós temos um país que se fala de milhões e milhões, bilhões e bilhões, mas ainda temos cólera. Nós temos um país com dificuldades do terceiro mundo, mas com gastos do primeiro mundo. Há que se ver como é que estamos a gerir e como é que vamos, a longo prazo, criar um desenvolvimento sustentável. Porque é que se pede no século XXI? O desenvolvimento não tem que só ser desenvolvimento, tem que ser Tem que ser sustentável do sustentável. ponto de vista econômico, financeiro, ambiental e social. Domingos, muito obrigado. Nós estamos assim já a terminar mais uma emissão do nosso e vosso programa. Isso é a podcast. E antes mesmo de terminar, eu gostava de mais uma vez lhe passar a palavra por formas a deixar aqui cumprimentos ao pessoal. Se calhar tem alguma mensagem que queria deixar por este pessoal também, né, lá em casa que nos acompanhou. O momento é seu, 1 minuto e meio, para assim encerrarmos aqui o nosso programa. Ai, se tivesse algo que dizer às pessoas é leiam mais, fumam e bebam menos, que o país agradece. Nós agradecemos, a Home Live agradece o carinho da tua audiência. Nós estamos aqui deste lado e mais uma vez muito obrigado mesmo por nos acompanhar. Nós entendemos que hoje o gueto em particular, as comunidades estão assim meio que a viver um momento não muito bom, com o passamento físico do artista que tinha muito ainda para oferecer, mas pronto, a vida é o que é e por tudo que ela tem de bom e de ruim, ela é vida. Por isso mesmo, reconhecemos e entendemos que há aqui essa necessidade de mais uma vez reiterarmos o nosso compromisso com a vida. Enquanto aqui estamos, vamos fazer diferente. Amar e fazer alguém feliz é imperativo enquanto estamos aqui em vida. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Ficam aqui os nossos cumprimentos e a promessa de voltarmos num futuro não muito distante para trazer e levar até si mais e melhor que o jornalismo e o entretenimento angolano têm para oferecer. Meu nome é Soares Domingos e foi um enorme prazer. Mas antes mesmo de terminar, nós temos aqui um ditado corriqueiro em casa, não é? Que é ser digital, movemos-te para o futuro. Eu digo ser digital e normalmente o meu convidado tende a dizer movemos-te para o futuro, que é um exercício que nós não podemos deixar de fazer só para não quebrar Não aqui os perder. hábitos. Exatamente. Então eu vou convidar o Domingos a fazer esse gesto conosco. Sede digital, movemos-te para o futuro. Podemos? Sim. Sede digital, Movemos-te para o futuro. muito obrigado, Eu que Domingos. agradeço. Assim que nos acompanhou, até a próxima oportunidade.